Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. A minha reflexão neste momento está voltada para um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mais precisamente o capítulo 2, versículo 4, quando ele fala de falsos irmãos que se introduziam na igreja a fim de espreitarem, de espiarem a liberdade que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus, e a intenção deles era seduzi-los, era escravizá-los, era levá-los à escravidão. Mais precisamente a escravidão religiosa, a escravidão ritualística, a escravidão legalista, a escravidão dos ritos mosaicos, judaicos, que o Evangelho diz já terem caducado, já terem ficado para trás e já não vigorarem mais, uma vez que Jesus fez conosco uma nova aliança, aliança esta eterna, confirmada com o seu sangue, derramado na cruz do Calvário e que nos dá a plena liberdade. Esse assunto de liberdade é um assunto um tanto complexo quando ele é tratado dentro do nível espiritual e dentro do ambiente religioso. Se você perguntar para qualquer pessoa religiosa que frequenta uma igreja, que frequenta um sistema religioso, se ela é livre, ela vai dizer que é livre. Eu sou livre, eu era escravo do diabo, escravo do pecado, escravo do mundo. Mas agora eu sou livre. E ela cita versículos, ela diz que conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí vem toda uma explicação para falar de liberdade. Eu acredito que muitas pessoas que frequentam igrejas realmente se libertaram de muitas coisas. O que muitas não percebem é que trocaram de escravidão. Elas eram escravas de algumas coisas, das quais não são mais hoje, mas hoje são escravas de outras tantas. E o pior é que o que as escraviza hoje é em nome de Deus, é em nome da fé, é com base na Bíblia. Mas o que é liberdade? Esses irmãos falsos que Paulo se refere em Gálatas 2 e 4 ficavam incomodados com a liberdade daquela igreja. Interessante isso. Era uma igreja que vivia a liberdade. Você já notou que toda igreja, toda religião, todo sistema religioso padroniza o comportamento dos seus membros, dos seus associados? As pessoas dizem que são livres, mas elas não podem fazer o que gostariam de fazer, o que conscientemente lhes dá paz em fazer. Quantas pessoas que dizem, eu gostaria de ir, mas não posso, porque a igreja não permite. Eu gostaria de beber, mas não posso beber isso, porque é mau testemunho. Eu gostaria de comer, mas não posso. E assim a igreja, o sistema religioso vai cerceando, vai podando, vai enquadrando, vai padronizando o sistema na vida dos seus associados, dos seus membros, e as pessoas acham que se ajustarem ou se submeterem a isso é que é agradar a Deus, é que é ter liberdade, é que é ser livre. E eu fico triste com isso. Porque o Evangelho nos ensina outra coisa. O Evangelho não nos padroniza. O Evangelho não nos torna clones uns dos outros. O Evangelho nos deixa livres para vivermos em Cristo conforme a nossa consciência. Se você ler o capítulo 14 da carta aos Romanos, você vai ver um exemplo explícito do que é ser livre em Cristo, do que é liberdade cristã. Você vai notar que a liberdade cristã
não significa um padrão de igualdade. A liberdade cristã permite que nós pensemos diferentes, que tenhamos comportamentos diferentes, que nos vistamos diferentes, que usemos diferentes, que comamos diferentes, que bebamos diferentes, que frequentemos lugares diferentes. Porque a liberdade não está em regras, em determinações do que podemos ou não podemos fazer. E eu fico hoje fora desse sistema, depois de ter vivido dentro dele por mais de 3 décadas. Eu fico triste, porque vejo cada vez mais as pessoas reféns, escravas desse sistema pagão que usa a Bíblia, que usa a fé. As pessoas são sinceras, as pessoas são crédulas, mas elas não conhecem essa liberdade pessoal, essa liberdade consciente. Elas fazem o que a igreja determina, não o que elas creem. Não é uma questão de fé, de convicção, de opinião própria. É uma questão de se ajustar àquilo que é adequado, àquilo que é determinado pelo sistema para dar um bom testemunho, para ficar de bem com a sociedade. Esse é o problema da religião. Ela patrocina as virtudes públicas, aquilo que é aceitável pela sociedade, aquilo que é exigido como boa conduta, como bom comportamento. É interessante que o Evangelho diz que não devemos nos ajustar ao esquema deste mundo. E as pessoas, em nome da fé, acabam exatamente fazendo isso, se ajustando ao sistema deste mundo e não ao padrão do Evangelho, que é completamente diferente do padrão deste mundo. Então é apenas uma breve reflexão para você fazer uma avaliação. O Evangelho diz: provai a vós mesmos se estáis na fé. O Evangelho nos chama a viver com consciência. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o Espírito da verdade. Você tem que aprender a viver a sua fé com a sua consciência, não com a determinação da instituição a qual você faz parte. Porque se você não concorda, mas apenas se submete, você está sendo escravo do sistema. Você não está sendo livre. Você está sendo escravo. Aí alguém diria: mas é assim que Deus nos orienta. A igreja é a porta-voz da vontade de Deus. Quem foi que disse que Deus deixou organizações na Terra? Quem foi que disse que um salão, um templo, um prédio com a placa na frente, com CGC, com CNPJ, é a representadora de Deus na Terra? Não existe isso, gente. Não existe isso. Então é errado se reunir em um templo por uma questão de conveniência, para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, louvar a Deus, prestar um culto coletivo? Nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Não é disso que eu estou falando. Mas precisamos acordar para esta conveniência histórica, secular, milenar, de que a igreja é a instituição. A igreja é o sistema organizado. E aquilo que a igreja determina através dos seus líderes, isso sim é o que Deus quer para o seu povo. O que Deus quer para o seu povo está no Evangelho, não está no estatuto da igreja, não está na determinação da liderança da igreja. Deus não tem agenda conforme a igreja. Pessoas seguem totalmente o programa da igreja, achando que estão seguindo a agenda de Deus, o programa de Deus.
e vão se escravizando ao sistema, a agendas, a programas, a ritos, vão se confessando, vão se entregando, vão se submetendo, ficam completamente na mão do sistema e vão anulando a consciência, porque a consciência não diz mais nada. O que vale é a voz da organização. Quantas pessoas que leem a Bíblia, infelizmente são poucas, mas algumas que leem a Bíblia e começam a compreender o Evangelho, elas dizem: eu não estou entendendo nada, porque lá na igreja eu escuto diferente. E elas estão entendendo. Elas estão entendendo. É que muita gente não tem coragem de assumir o que está compreendendo no Evangelho. Porque já nos passaram essa ideia que só quem entende a Bíblia é o pastor, é o teólogo, é aquele que estudou num seminário. Isso não é verdade. Isso é mentira. A Bíblia foi escrita para camponeses. A Bíblia foi escrita para pessoas mais simples do que nós, com menos cultura do que nós. Você pode entender a Bíblia. Leia a Bíblia como você lê outro livro. Leia sistematicamente, leia na ordem, leia. Pegue, por exemplo, o Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus, e comece a ler Mateus. Foi assim que eu fiz, há quase 40 anos atrás. Eu comprei uma Bíblia e comecei a ler. Fui lá para o fundo do quintal da minha casa e comecei a ler Mateus, Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 5. Fui lendo e fui compreendendo. Por que é que você não compreende? Você compreende. Comece a ler a Bíblia sem a cartilha da igreja de lado, sem os olhos do pastor, sem o óculos da igreja. Leia a partir do texto, do que você está compreendendo, lendo. Aquilo que você entender é isso mesmo. Se você disser: Espírito Santo, que inspiraste esta palavra, me ensina a palavra de Deus, me ensina a entender a palavra de Deus. Você vai entender, você vai compreender. E aquilo que você compreender é aquilo mesmo. Mas as pessoas não querem isso. Elas precisam de alguém que lhes diga como é. Elas precisam de uma autoridade oficial, de alguém que diga: não é assim e é assim. Se fizer o contrário, Deus pesa a mão, Deus pune. E assim milhares estão vivendo numa escravidão religiosa, bem intencionadas, pessoas crédulas, pessoas que querem agradar a Deus, mas não conhecem ainda a liberdade que há em Cristo Jesus. Para terminar, voltando ao versículo inicial, é muito interessante a gente pensar que uma igreja do primeiro século vivia a liberdade que há em Cristo Jesus, e de fora falsos irmãos entraram incomodados com aquela liberdade. Eu diria que hoje a coisa está invertida. Com exceções, a maioria está escravizada dentro da igreja organizada, da igreja sistemática. E se você quiser viver o Evangelho, você precisa sair desse sistema. Experimente viver o Evangelho dentro da sua igreja. Vá lendo o Evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vá lendo Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Pedro, Tiago, Hebreus, Judas, João, Apocalipse. Vá lendo. Lendo. E vá filtrando o que a sua igreja diz em relação ao que você vai lendo no Evangelho. E você vai ver que não bate. Não bate. Não bate. E quando você começar a compreender o Evangelho, a partir da leitura que você mesmo fizer,
Você vai ter que decidir. Viver na escravidão religiosa ou viver na liberdade que Cristo nos dá. Não quero complicar, eu quero ajudar. Porque a escravidão em nome de Deus é uma desgraça. Uma escravidão de boa fé é terrível. E você não precisa disso. Você pode ser um homem livre, uma mulher livre, um jovem livre, uma jovem livre, que vive a vida com plenitude, com liberdade, andando, comendo, bebendo, vestindo como você quer. Deus quer que você se comporte como você quer e não como a igreja quer. E se você conhece o Evangelho, você vai se comportar como você quer, conforme o Evangelho. E não conforme a igreja quer. Você entendeu isso? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Um abraço.